do assoalho pélvico. Tudo bom, Ângela? Tudo bem, doutora Josiane. Eu quero agradecer o convite, né? E vamos tentar falar e explicar algumas noções que são bem necessárias para que a gente saiba, né? Para ter uma boa qualidade de vida até o finalzinho dela. É um assunto assim que é um pouquinho delicado, você não ouve quase as pessoas falarem, disfunção do assoalho pélvico, incontinência urinária, ninguém fala que tem, né? Ninguém diz que tem. É uma coisa exatamente delicada, é uma dificuldade muito grande, tanto para a mulher quanto para o homem, né? Nós vamos também falar sobre assoalho pélvico, o ser humano tem homens e mulheres, né? O homem faz parte do universo da mulher e os dois. Mas existem muitos tabus, preconceitos em relação ao tratamento, né, da área genital. E a reabilitação do assoalho pélvico, tanto na área médica quanto na área fisioterapêutica, ela precisa que o paciente tenha, né, essa disposição, não se sentir constrangido de ser tratado. Né? Isso é muito importante. Que isso melhora a qualidade de vida, né? Agora, Ângela, o que é? Vamos começar do início, né? Eu acho que o Chacrinha, o programa começa do início. O que é um assoalho pélvico? Onde é que ele se localiza? Os músculos do assoalho pélvico, né, que é o próprio assoalho pélvico, ele parte do pubis, né, que é a parte anterior, a base do abdômen, a parte onde começa os cabelinhos pubianos, ele vai dali até a parte posterior, que é o cóccix. Até onde começa o cofrinho. Exatamente. Então, toda essa área é o assoalho pélvico. E ele tem várias funções, né? As três principais, que é a função de apoio, né? De apoiar as vísceras pélvicas, tanto no homem quanto na mulher. Então, essa parte que vai do púbis até o final do bumbum, ela tem uma função de sustentação dos órgãos. Ele sustenta. Quando você ouve falar a bexiga caída, é porque aquela musculatura não conseguiu manter a bexiga no lugar e cedeu. Então, a bexiga de sustentação, de apoio ou sustentação. Tem também a função esfincteriana, que é o fechamento dos esfíncteres, isso é, a saída da urina, a saída das fezes. Tá? É a contração do ânus da uretra, quando onde sai o xixi, contrai para fechar e parar, ou relaxar e abrir, você poder urinar. Tem dois esfíncteres, um funciona independente da nossa vontade. Agora, o que depende da nossa vontade, ele tem que ser trabalhado justamente para isso, para ele fechar. Também tem a função sexual, tanto no homem quanto na mulher. Né? A musculatura, se ela está bem trabalhada, a função sexual ela vai ser muito melhor, né, desenvolvida. Então, essa função sexual, no homem, ela dá uma disfunção erétil? Quando a musculatura está fraca, né, a dificuldade dele manter uma ereção é muito maior. Né? Então, ele faz o uso, por exemplo, de um medicamento que é para a disfunção erétil, ele vai ter uma ereção, mas se a musculatura não vai ser totalmente executada. Né? Não esquecendo que na função erétil não é só a parte muscular que é importante. A mais importante é a psicológica. Entendi. Né? Você tem que estar com a cabecinha desenvolver o desejo, né? O interesse. E a disfunção sexual na mulher, no homem seria a dificuldade de manter sustentar uma ereção, né? E na mulher seria uma dificuldade de orgasmo, porque a mulher... É uma coisa bastante interessante. A maioria das pessoas não comentam, não falam. Nos livros é difícil a gente encontrar, mas a mulher, ela também tem a ereção, que é a ereção do clitóris. Então, se ela não consegue ter a ereção do clitóris, ela dificilmente vai chegar ao orgasmo. Tá? Então, para ela chegar ao orgasmo, ela tem que passar por algumas fases, somente a ereção clitóris. E a força da musculatura do assoalho pélvico interfere nisso? Músculo bulbo cavernoso e outros músculos que eu não vou ficar falando. Porque é meio complicado. Mas se esses músculos estão nutridos, eles não vão desempenhar a função de forma correta. E aí a incontinência urinária também dá por fraqueza nessa musculatura? E no homem também? No homem, a incontinência urinária já é diferente. Geralmente a mulher, ela vai evoluir para uma incontinência com a musculatura fraca em várias idades, em qualquer idade. Já no homem, geralmente, ele vai desenvolver a incontinência
quando ele passa por alguns processos, ou neurológicos, ou de cirurgia, de prostatectomia. Já é uma disfunção já devido a um problema, a um outro problema. A mulher não, já é mais por enfraquecimento. Porque o homem, à medida que ele vai envelhecendo, ele faz uma hiperplasia. Então, geralmente o homem evolui para continência e a mulher para... Porque ele vai, a próstata aumenta de volume e retém mais a urina, porque ela... Não que a urina fique na próstata, mas porque ela comprime a bexiga que está próxima. Exatamente. Então, vai ao toalete mais de uma vez durante a noite, você já é considerado incontinente. Né? E o homem, à medida que ele vai envelhecendo e que essa próstata começa a fazer uma hiperplasia, ele às vezes levanta de 5 até 10 vezes ou até mais e urina em pequenas quantidades, porque ele retém a urina. Ele tem dificuldade de fazer o xixi. A mulher é o contrário. Ela levanta de 5 a 10 vezes, só que ela já vai perdendo da cama até o banheiro. Ou melhor, ela vai pingando, né? E você sabe qual é o maior problema? Que vai na falta de percepção corporal. A maioria das pessoas não tem percepção. Não conhecem a musculatura do assoalho pélvico. Porque é uma região, assim, pelo véu do tabu, né? Eu não olho, eu não toco e eu não sei que aquilo ali é uma região que é difícil de existir às vezes. Não, eu vou dizer uma coisa a você, não é porque são gerações anteriores que nós tínhamos, né? Muito mais tabus. Hoje em dia não deveria ter tantos tabus. Apesar de não terem tantos tabus, as mulheres continuam sem conhecer o próprio corpo. Você com jovens, e você encontra esse desconhecimento. Prática e percebo meninas jovens com 19, 20, 21 anos que fazem os cursos, né, da reabilitação do assoalho pélvico, e na hora que a gente vai fazer a parte prática, que a gente faz o toque, que é para fazer o AFA, que é a avaliação funcional do assoalho pélvico, a gente precisa fazer o toque intravaginal. E quando você faz esse toque, pede para que a garota contraia, elas perguntam, mas contrair o quê? Eu não sei o que você está me pedindo. Né? Então elas não sabem contrair. Então é essa mulher jovem que não sabe contrair, que não trabalha a sua musculatura, que quando chegar numa idade mais avançada, as transformações físicas que ocorrem, o excesso de peso do útero sobre a bexiga. Sobre a bexiga e sobre o assoalho pélvico. Sobre o assoalho pélvico. O peso que ele vai ter que sustentar é muito maior. Né? E ainda tem mais um agravante. Se a mulher faz a contração errada, porque quando contrai, eleva o assoalho pélvico. Eleva e se aproxima do púbis. E em torno de ele tem que ir para cima e para frente. Para cima e para frente. E em torno de 25% das mulheres vão fazer essa contração errada. Isso já é pesquisa minha. Né? A minha casuística feita dentro da universidade, com um número determinado de acadêmicas, quando elas fazem a contração, empurra para baixo. Entendi. Então, ela faz o movimento errado por falta de consciência. Por falta de consciência. E o menino, quando ele é pequeno, e que a mãe diz para ele, vai pingar e não molhar o shortinho, ele também faz essa contração inversa. Entendi. Né? E aí a maioria deles mantém essa contração inversa como hábito para o resto da vida. E aí é que vai levar a toda essa disfunção. O que você está dizendo é que essa musculatura do assoalho pélvico, ela é uma musculatura que pode ser exercitada e trabalhada como a barriga do tanquinho para ficar parado. Então, é quando uma menina jovem diz, eu não sei como contrair, é como se ela dissesse assim, eu não sei trabalhar o meu abdominal para ficar com a barriga saradinha. Então, é um desconhecimento de como utilizar voluntariamente, porque é um músculo voluntário igual o do braço, da barriga, que eu posso contrair. Ele enfraquece, ele perde a função. Ele fica flácido. Você pode trabalhar e hipertrofiar esse músculo. E ele fica forte demais. Fica forte. Pode acontecer isso e a mulher acaba desenvolvendo incontinência urinária porque está hipertrofiado. Aí quando é feito de forma errada, né? Por contrações ativas, ela nunca vai conseguir fazer essa disfunção. Certo. Acontece, excesso de força. Excesso de força. Acontece que algumas pessoas trabalham nessa área sem fazer a pesquisa, sem estudar a fundo, sem se especializar. Né? E aí isso daí é que vai levar a grandes problemas. Né? Certo.